Obrigado, meu querido pastor Israel Belo de Azevedo, aos irmãos que estão comigo aqui agora, as irmãs, a nossa amada igreja, minha igreja, a Igreja Batista Itacuruçá. É muito bom compartilhar com vocês esta temática, porque eu estudo escatologia, eu gosto de escatologia, trabalho com escatologia há bastante tempo, e esses espaços são os espaços em que podemos falar sobre o assunto, não é? Porque se vocês não me dão oportunidade para tratar esse tema, eu não teria com quem conversar sobre o fim do mundo, a tribulação, anticristo, volta de Jesus e outras coisas mais. Então, são temas muito nossos. Escatologia é um tema da igreja. Então, já quero dar sequência à minha fala dizendo que escatologia é uma temática que eu acredito ser apropriada para a igreja. Não acredito que escatologia seja um tema para fora, é um tema para dentro. Para fora, nós tratamos de outros assuntos. Quando você vai para a sociedade, falar para a sociedade, quando você vai ministrar para fora, os temas são outros. O Evangelho de Cristo, a graça de Jesus, a salvação, a cruz, estes são os temas para fora. Quando alguém se converte, nesse caso, a partir daí, ele começa a receber novos temas, ele começa a aprender sobre novos assuntos. E é neste momento que escatologia se torna assunto para ele. Escatologia é assunto para a igreja. Não vamos conversar com escatologia com o incrédulo, por exemplo. Adianta você conversar sobre volta de Jesus, sobre os temas que nós tratamos aqui, a ressurreição dos mortos, esses temas nossos da escatologia. Adianta você conversar sobre estes temas com o incrédulo que não crê na autoridade da Escritura Sagrada, que não crê na Bíblia como palavra de Deus, não adianta. Nós temos que ter, então, aí um chão de onde partir. O chão de onde partimos é a nossa perspectiva sobre a Escritura Sagrada, sobre a revelação de Deus, sobre quem é Deus, quem é Jesus. Nós temos que ter um chão. E daí em diante nós podemos falar sobre escatologia, né? Eu planejei, junto com o pastor Israel, uma série de estudos sobre este assunto. Eu havia pensado inicialmente em seis encontros, mas aparentemente os nossos planos eles são adaptados à luz das questões que os queridos irmãos levantam. Podem levantá-las. Neste domingo eu vou tratar de forma linear, vou falar de forma linear sobre o tema, e depois eu vou responder as perguntas que os irmãos levantarem. Continuo falando sobre Daniel. Daniel ainda é o nosso tema. O tema nosso é Daniel. Uma das questões que levantamos sobre Daniel no nosso último encontro foi que Daniel está no fim do desenvolvimento escatológico do Antigo Testamento. Quando pensamos no Antigo Testamento, pensamos, então, num processo contínuo de aprendizado este dirigido pelo Espírito de Deus. Deus foi ensinando coisas a seu povo e o povo foi aprendendo paulatinamente. Os assuntos nos tempos antigos, então, eram aprendidos paulatinamente. Deus ia ensinando a conta-gotas. Ele dava uma informação, depois ele dava outra, depois ele dava outra. À medida que o tempo se desenvolve, à medida que os autores se sucedem, a revelação ela cresce, e ela cresce por meio de aglutinação, né? A cada autor, a cada livro, a cada momento de revelação, um dado novo é revelado, e assim a revelação vai engordando. E a escatologia é a mesma coisa. Desde os textos mais antigos, né, como falamos para vocês na semana passada, desde aqueles encontros iniciais, em que Deus falava sobre ele escolher um povo e ele prepara esse povo para abençoar o mundo. Desde aqueles textos mais antigos, Deus vai trazendo elementos novos, Deus vai trazendo aspectos novos sobre este momento em algum instante no fim da história, em que ele promove a sua intervenção. A intervenção de Deus na história, a escatologia, né? O eschaton de Deus, a intervenção de Deus na história então, revelada durante uma sucessão de autores e temas. Não há nenhum autor no Antigo Testamento que tem todos os dados revelados e prontos. Deus vai revelando aos pouquinhos, aos poucos, até que finalmente chega o Daniel. Se você observar com calma, durante esse processo de revelação da escatologia no Antigo Testamento, nós encontramos alguns temas que vão aparecer, e um destes temas é o reino de Deus. O conceito de reino de Deus surge já na profecia clássica, a ideia de que, apesar de o povo de Deus
não estar dando conta da sua missão e fracassando historicamente, o reino de Deus seria implementado na Terra. E implementado quando Deus finalmente, no final da história, em algum momento, trouxesse na totalidade o seu plano. Ele promovesse o seu plano na história sobre o seu povo e, a partir daí, sobre a humanidade. A lógica é, apesar das dificuldades que o povo de Deus enfrenta na história, apesar das fragilidades do povo de Deus, Deus iria conduzir o povo para que, em algum momento, o reino dele se concretizasse na história. Quando você olha para autores como Isaías, por exemplo, eles descrevem este reino de Deus no futuro em traços bem concretos. A natureza vai ser transformada, ela não vai representar mais perigo para a humanidade. Você observa, por exemplo, na descrição de Isaías, do fim da história, o leão brincando com a criança, com a ovelha, a serpente não faz mais o mal, os instrumentos de luta, de guerra, são transformados em instrumentos para arar a terra. Então, você nota aqui a restauração de um paraíso na terra. Este conceito de que o reino de Deus terá os traços do Éden, ele surge já na profecia. O reino de Deus será uma espécie de restauração do Éden. O Éden redivivo. O Éden redivivo é aquilo que Isaías espera e outros autores esperam para dentro da história, no momento em que, finalmente, o povo de Deus ia viver na terra como ele deveria viver lá nos tempos pré-pecado, pré-Gênesis 3. Então, você nota que o que se espera do reino é algo material. O reino é esperado em tons materiais, em termos materiais. Isto aparece praticamente na profecia anterior a Daniel, em quase toda ela, até que, em algum momento, surge alguns elementos novos. A ideia de que este mundo vai acabar e, consequentemente, a ideia de que o povo de Deus que morre e não pôde experimentar esse reino de Deus na Terra, vai ter uma oportunidade de experimentar, e surge, então, o conceito de ressurreição. Nós estamos vendo que Daniel, então, é o ápice dessa caminhada, é o ápice desse desenvolvimento de ideias escatológicas, porque em Daniel nós encontramos estas ideias todas desenvolvidas, e depois de Daniel, elas serão retomadas tanto no período interbíblico quanto no Novo Testamento. Daniel é um livro singular dentro da Bíblia. Já dizia para você na semana passada que ele é singular, por quê? Porque ele tem duas partes. Ele tem duas partes muito claras. Nós olhamos para Daniel e conseguimos perceber que Daniel 1-6 é uma coisa, Daniel 7-12 é outra completamente diferente. Daniel é singular porque ele é um dos poucos livros da Bíblia que tem dois tons completamente distintos, tons, exatamente o tom da narrativa, o tom do texto, o tom do autor é diferente. Ele fala do 1-6 de uma maneira e ele fala de 7-12 de uma outra forma. De 1-6, ele tem uma perspectiva com relação à sociedade até bem positiva. Do 1-6, por exemplo, ele está descrevendo a história, a perspectiva do povo de Deus que está no exílio e ele enfrenta até dificuldades, sim, mas ele vence vivendo no exílio. Tanto Daniel quanto os seus amigos no exílio se tornam governantes, se tornam magistrados, eles enriquecem, eles se tornam pessoas prósperas no exílio babilônico, no exílio debaixo de Ciro, no exílio debaixo do governo persa. Então, você nota que o tom do 1-6 é o tom de um povo que vive no exílio, mas prospera no exílio. O tom de 7 em diante é um tom diferente. É um tom de quem enfrenta a perseguição. É um tom de quem não vê a sociedade como aliada. Os governantes de 7-12 não são aliados mais. Os governantes de 1-6 são até figuras aliadas. Você nota, por exemplo, quando Daniel está na cova dos leões, como o rei está ansioso para ver se Daniel sobreviveu. Agora, as figuras reais de 7-12 são figuras monstruosas, são figuras diabólicas, são figuras do caos. O governante já não é do bem, o governante é do mal. Ele é um instrumento do caos para oprimir o povo de Deus, para perseguir o povo de Deus. O tom muda, a atmosfera muda. Então, do 1-6, do 7-12. Outra coisa que é diferente e é singular em Daniel, não é nada parecido,
é que Daniel é o texto do Antigo Testamento que tem duas linguagens, dois idiomas, né? Daniel tem hebraico e tem aramaico. Daniel 7, por exemplo, está em aramaico, não é em hebraico. Daniel 7 está escrito numa língua diferente da língua de Daniel 1 a 6. A língua de Daniel 7 é o aramaico. Daniel é um desses textos que tem duas línguas no Antigo Testamento e é único, porque os demais textos do Antigo Testamento estão em hebraico, né? Daniel também ele é singular porque ele é diferente da versão bíblica protestante da versão bíblica católica. Isto não é único, porque Esther também tem uma diferença, mas é muito raro, né? Daniel é diferente na versão protestante do Daniel encontrado na versão católica. Daniel protestante tem 12 capítulos. Daniel, na versão católica, tem 14 capítulos. Tem o Daniel 13 e tem o Daniel 14. Então, se você vai falar sobre Daniel, por exemplo, num público que não é necessariamente o público evangélico, e você vai ler Daniel, de repente você precisa mencionar que você está lendo Daniel na versão protestante ou na versão católica, porque os livros têm extensões diferentes, e tem até uma longa sessão de uma oração dos amigos de Daniel na fornalha, que só aparece na versão católica. Então, a versão de Daniel na Bíblia católica e na Bíblia protestante difere. Isso eu vou mostrar para você como Daniel é singular na Bíblia, como Daniel é diferente, como Daniel é especial. Daniel é tão especial para o nosso assunto de escatologia que ele vai ser retomado por Jesus. Lá no sermão profético de Jesus, Mateus 24 e 25, nós vamos conversar sobre isso aqui em nossos estudos. Lá no sermão profético de Jesus, tem um momento em que Jesus fala assim: quem lê Daniel, entenda. É uma expressão idiomática para dizer, vamos ler Daniel para entender o que eu vou falar com vocês. Quem não lê Daniel não vai me entender. Daniel está subjacente àquilo que eu vou falar com vocês. Veja que Jesus Cristo está expondo o livro de Daniel para os seus discípulos, lá em Mateus 24 e 25. Marcos 13, né, que é outra versão do sermão profético de Jesus, e também o Lucas 17. Apocalipse de João volta a Daniel repetidas vezes. Temas de Daniel aparecem em Paulo repetidas vezes. Daniel, então, é o livro fundamental para pensar o fim do mundo para os autores do Novo Testamento. Então, eles partem de Daniel na mesma lógica que eu falei com vocês aqui, a lógica de que as questões sobre o fim, a revelação sobre o fim, cresce por meio de aglutinação. Até que chega em Daniel, ela fecha nesse processo de Antigo Testamento, e aí, quando retomamos o Novo Testamento, ela continua recebendo dados novos e elementos novos, eles voltam para Daniel e continuam daqui para frente. Então, Daniel é importante para nós compreendermos, não dá para fugir de escatologia, não dá para fugir de Daniel para pensar em escatologia, tá? Nesse instante, eu volto aqui àqueles 4 apocalipses que mencionei para vocês na semana passada. São 4 apocalipses, né? O Daniel 7 é um deles, o Daniel 8, o Daniel 9 e Daniel 10, 11 e 12. Entenda comigo o seguinte, quando você lê Daniel 7, como é que funciona? Veja só, Daniel 7, versículo 1. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, Daniel teve um sonho, e Daniel, então daqui a pouco ele vai, a partir daí, narrar o sonho, que é a visão dos 4 animais monstruosos que surgem do mar, e o Filho do Homem que aparece no final. Capítulo 8 de Daniel. No ano 3º do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão depois daquela que eu tivera a princípio. Veja o que está acontecendo aqui. Ele teve a revelação do capítulo 7, o Apocalipse do capítulo 7. Ele está aqui. Capítulo 7 é um Apocalipse completo, fechado, isolado. Está aqui dentro. Eu tenho aqui um Apocalipse, uma revelação. Revelação de Daniel 7, que é a revelação dos 4 animais e o Filho do Homem. Logo em seguida é a maneira de falar, porque se passa algum tempo, se passa alguns anos. No ano 3º do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão depois daquela que eu tivera a princípio. E o que vem agora? O que vem agora é outro Apocalipse que vai dar sequência ao Apocalipse anterior. Ele parte do Apocalipse anterior, mas ele expande o Apocalipse anterior. Ele vai recuperar elementos do Apocalipse de Daniel 7, os 4 animais, mas ele agora vai introduzir um novo elemento na imagem, no sonho, na visão do carneiro e o bode. Em especial, Daniel 8, então, aqui, está trazendo para nós
aspectos mais detalhados sobre o que acontece com os chifres de Daniel 7. E aí vem o Daniel 9. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, ou seja, algum tempo depois do Daniel 8, que é algum tempo depois do Daniel 7. Veja que as revelações, os sonhos, as visões, os apocalipses, eles estão um após o outro e eles dão sequência ao anterior. Então, uma boa maneira de estudar Daniel é estuda bem o 7. Depois que você estudar bem o 7, entra para o 8, porque o 8 desenvolve o 7 e apresenta algum dado novo. E em seguida estuda o 9, Daniel 9, que desenvolve o que apareceu em Daniel 7 e 8 e apresenta algum elemento distinto. E, por fim, Daniel 10, 11 e 12, esses 3 capítulos que desenvolvem uma única visão, uma revelação, um apocalipse. O apocalipse da revelação histórica e do fim dos tempos, né? É o Daniel 10, 11 e 12. Então, estes elementos todos nos ajudam a compreender, então, as 4 revelações, ou os 4 apocalipses de Daniel. 4 revelações de Daniel é uma maneira mais interessante de falar, para não nos confundirmos, né? As 4 revelações de Daniel, começando com a primeira, Daniel 7, os 4 animais e o Filho do Homem. O que aparece aqui em Daniel 7? 4 seres monstruosos, 4 figuras animalescas que surgem do mar. Entendendo que, na perspectiva profética, o mar ele não gera coisas boas, o símbolo do mar é usado negativamente. Do mar vem o caos, do mar vem o perigo. Do mar, o que vem? Seres monstruosos. Um leão com asa de águia, um leopardo com 4 asas e 4 cabeças, um animal com 10 chifres e dentes de ferro, e um pequeno chifre que domina os outros chifres. Aparece também aqui um urso, um ser monstruoso na forma de um urso. Estes 4 animais que surgem aqui, eles representam o desenvolvimento da história. Por meio deles, a revelação está mostrando para Daniel e seus leitores como a história avançaria. Avançaria por meio de uma sucessão de impérios e governos monstruosos. Não são governos amistosos, são governos monstruosos, eles surgem do mar. E estes governos monstruosos iriam se sucedendo, até que em algum momento surgiria um pequeno chifre e outros chifres, e desses chifres surgiria uma oposição do final dos tempos. A esta oposição reage, então, o Filho do Homem, representante aqui do povo de Deus, que derrota estes seres monstruosos, na verdade, na pessoa dos chifres do final dos tempos, e derrotando estes seres monstruosos, inaugura o reino de Deus na Terra. Nós temos alguns conceitos preciosos aqui, do Daniel 7, a figura da corte celestial, a figura do avanço da história, a figura da oposição contínua até o final dos tempos, e a figura do Filho do Homem. Daniel 8 desenvolve o tema de Daniel 7, na forma agora de um carneiro e com 2 chifres, depois um bode com chifres. Estes chifres serão destruídos por um outro pequeno chifre, e este pequeno chifre fará a oposição ao povo de Deus no final dos tempos. Expande, então, Daniel 8, o Daniel 7, e tanto Daniel 7 quanto Daniel 8 tem como propósito consolar o povo de Deus no momento de dificuldade, mostrando como a história se desenvolve. É uma filosofia da história, e é isso que este texto está aqui entregando para os seus leitores. Daniel 9 é um pouco diferente dos 2 apocalipses anteriores, o 7 e o 8, porque ele desenvolve aqui a profecia de Jeremias. Jeremias 29, 10 já havia dito para nós o seguinte, está lá em Jeremias, né? Assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Então, Jeremias havia profetizado um exílio de 70 anos. A perspectiva dos 70 anos era a mais literal possível. Quando os leitores de Jeremias liam o texto de Jeremias, entendiam basicamente o seguinte, não, o exílio vai durar 70 anos, o cativeiro vai durar 70 anos. Quando você olha, por exemplo, para Zacarias 1:12, a lógica é muito parecida com essa, de 70 anos literais. Então, estou lendo aqui Zacarias 1:12. Então o anjo do Senhor respondeu e disse, o Senhor dos Exércitos,
Ó Senhor dos exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e da cidade de Judá, contra quais estiveste irado 70 anos? A lógica, então, dos autores, dos leitores de Jeremias era 70 anos de cativeiro, 70 anos que vai durar o exílio, depois a restauração do povo na terra. O que Daniel promove aqui nesse texto aqui, no capítulo 9 de Daniel? O que esse capítulo, o que essa revelação ensina para Daniel e seus leitores? Que a restauração não é tão simples assim. E, na verdade, não é 70 anos literais, mas 70 semanas de anos. A lógica, então, é que há uma postergação da bênção e da restauração do povo, de forma que não serão 70 anos literais, mas 70 semanas de anos. Literalmente, 70 setes. É exatamente isso que está no texto hebraico, a tradução literal seria isso, 70 setes. 70 semanas. 70 semanas de anos, esta é a estrutura desse texto. E com isso o texto mostra para os seus leitores que, apesar de um período, sim, de cumprimento parcial lá no pós-exílio, quando eles retornam, não era aquilo que era para ser, ali não estava configurado o reino de Deus, apesar da reconstrução do templo em termos mais singelos, e apesar da restauração das cidades, apesar daquele período de retorno, não era aquilo que Deus queria para o seu povo, havia algo à frente, e esse algo à frente estava bem à frente, nesse sentido, 70 semanas de anos, é quando se daria, finalmente, a intervenção de Deus, o envio do seu Messias e a instauração do seu reino na terra. Por fim, a última profecia, a última revelação, Daniel 10, 11 e 12, é a maior delas, a maior de todas elas. E nessa revelação aqui, nesses 3 capítulos, há um encontro entre um anjo e Daniel, e ele fala do mundo espiritual, fala de reinos da Pérsia, da Grécia, ou seja, príncipes que governam estes reinos, uma maneira de falar de seres demoníacos que estão controlando os outros povos. E aí, naquele contexto, o Daniel recebe deste anjo a revelação de que, no fim dos tempos, quando eles estiverem num período de muita dificuldade, de muita angústia, finalmente virá a libertação. Daniel 12 talvez seja um dos textos mais claros desse conjunto todo, a dizer o seguinte, eu leio aqui com vocês, Daniel 12, nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro será salvo. Então veja que quando se levantar um tempo de angústia singular, porque ele será maior do que qualquer outro tempo anterior de angústia, quando isso acontecer, logo em seguida virá a libertação. A libertação vem, então, depois de um período de muita angústia, período esse que é denominado, então, de grande tribulação. No versículo 7, ele volta a tratar deste assunto, lá no finalzinho do versículo 7, quando ele diz assim, e quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas se cumprirão. Então, o povo de Deus vai ser quase completamente destruído, até que finalmente venha a libertação. Estas ideias aqui de Daniel dão origem, então, a alguns temas que eu vou apresentar para vocês e desenvolvo, tanto respondendo às perguntas, quanto nas próximas falas minhas. Primeiro, uma filosofia da história, está clara aqui. A história está definida por Deus, os povos pagãos se revezarão no domínio do povo de Deus, oprimindo o povo de Deus, perseguindo o povo de Deus, eles não terão tranquilidade e paz. O período de história antes do final dos tempos é um período de opressão. Os povos serão usados por seres monstruosos, por governantes monstruosos do caos, por seres demoníacos, para oprimir o povo de Deus. É um período, então, contínuo de dificuldade até o final dos tempos. Até a intervenção de Deus, eles irão sofrer dificuldades, até que finalmente Deus derrotará estes adversários, estes governantes, por meio de um ungido, o seu ungido no final dos tempos. No fim dos tempos, o reino de Deus, então, será instaurado, e instaurado para sempre. Há aqui o conceito de acentuação da dificuldade, até que finalmente irrompa o final dos tempos e a libertação de Deus,
conceito esse que vamos chamar posteriormente de a grande tribulação, que aparece no Novo Testamento, no sermão profético de Jesus. Há aqui em Daniel o conceito de ressurreição dos mortos, que é uma resposta à pergunta: e os irmãos nossos que morreram antes de chegar, então, à libertação? Daniel responde dizendo que eles serão ressuscitados. E essa ressurreição coloca diante dos leitores uma espécie de dois estados de reino no final. Um reino na terra, material, e um reino transcendental. Afinal de contas, esses mortos irão ressuscitar e brilhar como estrelas no firmamento. Então, não vai ser na terra, não vai ser na história. Aparentemente, Daniel está já imaginando tanto um reino material, na perspectiva de Daniel 7, quanto um reino transcendental, reino esse que receberá estes mortos ressuscitados. E, por fim, mais um aspecto que vale destacar aqui é a figura de um pequeno chifre que fala blasfêmias, um adversário do povo de Deus, que será derrotado no fim da história, e esse personagem é chamado na literatura de adversário escatológico, e alguns costumam chamá-lo também de anticristo. São estes os temas que Daniel entrega para os seus leitores, temas esses que serão retomados sistematicamente nos textos posteriores que tratam de fim dos tempos, tanto os textos do período interbíblico, quanto os textos do Novo Testamento. Meu querido pastor Israel, então acho que agora estamos prontos para conversar sobre as perguntas que as pessoas levantaram aí no chat. Espero que elas levantem questões tranquilas, não muito complicadas. Então, vamos lá, pastor Valtair. A primeira pergunta, na verdade, é um pedido aqui para que a gente possa mencionar qual é o livro citado. Eu imagino que seja o seu livro sobre o Cordeiro. Então, você pode falar um pouquinho sobre esse livro? Posso, sim. O Caminho do Cordeiro, quem me ouve aqui, por favor, me entenda o seguinte: o Caminho do Cordeiro é uma análise histórica, social, antropológica e teológica do Apocalipse de João. Quando eu li o Apocalipse durante um período, levantei algumas questões para ele. Uma das questões era do ponto de vista da história, né? Como aquelas pessoas que leram o Apocalipse inicialmente entenderam o Apocalipse. Essa é uma questão histórica. A outra questão era o que o autor queria fazer nessas pessoas, Israel. Quando o autor do Apocalipse, o João, escreveu o Apocalipse, o que ele queria que o Apocalipse fizesse nos leitores? Nesse sentido, a questão que eu levanto aqui é identitária. Quando os leitores lá da Ásia Menor leram o Apocalipse, o que eles deveriam sentir, entender, perceber a partir dali? A partir da leitura do Apocalipse, o que eles deveriam fazer? Então, o Apocalipse seria um instrumento usado pelo João para operar nos leitores, para promover nos leitores algumas mudanças. E perguntei, né, na minha pesquisa, que tipo de mudanças ele queria fazer nos leitores. Daí o subtítulo do livro é Identidade, porque eu entendi que o Apocalipse queria promover certa identidade nesses leitores, certa visão de crente, certa perspectiva de mundo, que é uma questão antropológica. Estas questões foram levantadas, então, e durante um período de mais ou menos 4 anos, eu produzi esse material. O Caminho do Cordeiro é um texto que levou 4 anos para nascer. Depois de 4 anos, está aí o texto para vocês lerem aquilo que eu entendi que era a resposta à pergunta: o que João quer fazer nos leitores enquanto ele escreve o Apocalipse de João. A segunda pergunta é a seguinte, Cássia Vieira: é certo dizermos que a igreja será retirada da terra antes da 70ª semana de Daniel? Cássia, se você me entendeu, eu faço a leitura de Daniel na perspectiva do Daniel e dos leitores de Daniel. Então, se nós estamos lendo o Daniel na perspectiva dos leitores de Daniel e do próprio Daniel, não tem ainda igreja aqui. O que tem é povo de Deus. O que tem em Daniel é o conceito de povo de Deus, não de igreja. O conceito de igreja vai surgir com quem, Cássia? Com Jesus. Então, se você me permitir, Cássia, eu queria dizer para você o seguinte: repete a sua pergunta quando eu trabalhar
Jesus e a igreja. Porque se for para responder aqui agora, eu vou responder à luz do Daniel e dos leitores do Daniel no Antigo Testamento, ou seja, no período anterior a Jesus, e naquele período anterior a Jesus não tem igreja, porque a igreja surge quando? Depois de Jesus. Se a igreja surge depois de Jesus, Daniel não pode estar falando de igreja, Cássia. Daniel está falando de quê? Do povo de Deus, é judeu. Para ele, o povo de Deus é o judeu. O judeu vai ser salvo ali no final dos tempos. O judeu vai ser restaurado, o judeu vai ser libertado, o judeu vai ser ressuscitado. Para ele, Cássia, o povo de Deus aqui é judeu, né? Então, quando nós olharmos para Jesus, olharmos para o Novo Testamento, e aí sim tem igreja, eu vou poder dizer para você, né, o que eu acho a respeito desta questão, se tem igreja na 70ª semana de Daniel. Olhando aqui, antes de Jesus, e enquanto estamos lendo Daniel, respondendo a sua pergunta, o que pode estar presente aqui? Não, não tem igreja. Daniel está falando do povo de Deus, dos judeus, no final da história. Tá? E, neste sentido, o povo de Deus passará por essas dificuldades, porque ele é muito claro nisso. Nesse sentido, não há dificuldade nenhuma em entender. Ele vai dizer, o povo de Deus vai passar por dificuldades, vai enfrentar essas dificuldades. As dificuldades vão crescer, 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 crescer. E quando o povo de Deus estiver quase totalmente destruído, Deus intervém, restaura o povo de Deus por meio do seu Messias, por meio do seu ungido. O povo de Deus não será retirado da terra. Então, parafraseando a sua pergunta, se eu substituir igreja por povo de Deus não será retirado da terra. Ele passa por essas dificuldades todas até ser libertado pelo Messias. Valtair, nós temos aqui uma outra pergunta, agora aqui é do Alexandre, que estuda a escatologia. Brincar com ele aqui há séculos, o Alexandre estuda escatologia também. Ele pergunta, por que não considerar Daniel 2 como um texto apocalíptico? Alexandre, é só comparar Daniel 2 com o restante. Você vai perceber que, apesar dos temas, o fim do mundo, aparecerem, os aspectos de forma, os aspectos formais, os elementos que constituem um apocalipse, não aparecem em Daniel 2. Daniel 2 trata do fim dos tempos? Trata, Alexandre. Mas não é texto apocalíptico. Isaías 24 trata do fim dos tempos? Trata, mas não é texto apocalíptico. Zacarias trata do fim dos tempos? Trata, mas não é texto apocalíptico. Não é por tratar do final dos tempos que um texto é apocalíptico. Um texto é apocalíptico quando ele tem os traços de um apocalipse. E os traços de um apocalipse estão em Daniel 7 a 12. Quando comparamos a linguagem, a estrutura, a organização desses textos, aí percebemos que esses textos caem na definição de Apocalipse, 7 a 12. Eu não estou diminuindo Daniel 2. O que eu estou dizendo é que ele não é um Apocalipse. Ele fala de escatologia? Fala. Como Isaías fala de escatologia. Como Ezequiel fala de escatologia. Mas a pergunta é, o que é Apocalipse? Não é Daniel 2. Não é Ezequiel. Não é Isaías 24. Apocalipse é Daniel 7 a 12. Rubens Daminelli, de Curitiba, tem uma pergunta de natureza bibliográfica. Se você conhece o livro de Dwight Pentecost, eu imagino que seja um manual de escatologia. Eu suponho que seja. Isso eu conheço, não conheço nenhum específico sobre Daniel. E se esse livro tem o que a nos dizer, ou fique à vontade para comentar ou não, é claro. O texto de Pentecost, o Pentecost, ele é um manual de escatologia numa determinada perspectiva escatológica. Sim, eu conheço, sim, Rubens, conheço o texto, tá? Mas como eu estou fazendo aqui uma leitura na perspectiva da teologia bíblica, o Dwight Pentecost vai aparecer em nossa conversa mais no final. Veja só, meu querido, como nós planejamos, como eu planejei, não sei se vai sair como eu planejei, mas como eu planejei, a ideia seria essa, trabalhar a perspectiva da teologia bíblica sobre escatologia, ou seja, na ordem que os temas foram aparecendo, começando com Daniel. Daniel, então, é o ápice. Depois ir para Jesus, depois ir para Paulo, depois ir para Apocalipse, teologia bíblica. A gente vence a teologia bíblica. Depois de vencer uma teologia bíblica, a gente vai para a escatologia histórica. E aí, depois de trabalharmos escatologia histórica, a gente iria para os sistemas escatológicos. Aí o Pentecoste aparece.
porque ele é um defensor de um específico sistema escatológico que nós vamos apresentar para vocês aqui. E, nesse sentido, vou antecipar aqui, eu estou seguindo a ordem das perguntas, mas tem uma pergunta aqui da Mônica Benarroz, que tem a ver com o que você acabou de falar. E a Mônica Benarroz tem duas perguntas, mas uma é a seguinte: qual a sua, ela colocou entre aspas, corrente, fecha aspas, da compreensão do Apocalipse? Mônica, você está me perguntando sobre justamente os sistemas escatológicos, né? Quando falamos em sistemas escatológicos, nós temos aí algumas correntes. Então, Mônica, eu acho que nesse sentido até posso antecipar aqui a questão. Dentro dos sistemas escatológicos, nós temos aí o pré-milenismo histórico, o amilenismo, o pós-milenismo e o dispensacionalismo. Dentro destes grandes sistemas escatológicos, que eu preciso explicar para vocês com muita calma, porque eles surgem dentro da história e podem ser iluminados por meio da história, ou seja, apesar disso tudo, Mônica, de forma bem antecipada, dá para dizer para você que eu leio o Apocalipse na perspectiva do pré-milenismo histórico, de que haverá um período na história em que o reino de Deus será experimentado concretamente. Então, esta é a perspectiva que me move na leitura do Apocalipse de João. A Elinir tem uma pergunta, volta aí. Ela citou aqui Daniel 3:5, eu abri aqui e não encontrei especificamente a pergunta dela, mas a pergunta é, vou ler aqui da Elinir Mota, se explique esse escrito no livro da vida, que ela mencionou 3:5, Apocalipse 3:5, perdão, fiquei procurando Daniel aqui, que nós estamos com Daniel na cabeça, mas talvez você possa responder isso em outro momento, ou agora, se você quiser mencionar, fique à vontade. Eu respondo brevemente essas questões que antecipam, Israel, e depois, com calma, a gente pode destacá-las melhor posteriormente. Daniel 3:5 fala de um livro da vida, da mesma forma como aparecerá mais à frente o livro das obras. Na linguagem apocalíptica, que é uma linguagem simbólica, o livro da vida descreve o nome das pessoas que foram salvas, pessoas que foram declaradas justas. Então, aquelas que estão no livro da vida são as declaradas justas. Então, nesse sentido, você que fez a pergunta, eu devo lembrar o seguinte: é uma maneira simbólica de falar dos salvos. Aqueles que estão no livro da vida são os salvos. Não precisamos imaginar literalmente um livro lá em que Deus vai colocando todo dia um nome. Isso não é necessário, por quê? Porque o nosso Deus, ele é onisciente, e se ele é onisciente, não precisa de livro nenhum para lembrar ele quem é salvo. Então, essa é uma maneira simbólica de dizer que os salvos descritos aí, né, nesse livro serão alvos de certa ação no Apocalipse. Obrigado. E ela complementa dizendo também que aparece em Apocalipse 21:27. Obrigado, Enili, por sua participação. O Alexandre pergunta: os 70 anos de cativeiro e as 70 semanas não seriam eventos distintos, já que a história revela o fim do cativeiro em 70 anos literais? A Raquel é a esposa do Alexandre, mas quem está perguntando é o Alexandre. Eu acho que são os dois aí juntos, mas é um casal, os Brum, ok. Alexandre, sim, como eu comentei com você, o que o Daniel faz justamente é separar. Antes de Daniel, a leitura de Jeremias era esperar que os 70 anos fossem os 70 anos de libertação e de retorno. Mas você se lembra muito bem que eles retornam e o que eles encontram lá frustra muita gente. Depois do templo construído, tem gente que chora e tem gente que se alegra. Era frustrante ver o resultado. Então, eles retornam para a Palestina? Sim, retornam. Mas não retornam como antes. É frustrante isso. Então, o texto, Daniel, ele é uma releitura dos 70. Concordo com você nesse aspecto, tá? Então, em vez de ler Jeremias como se fosse os 70 de retorno para a Palestina, ele leu 70 para o final dos tempos. Mas, para fazer isso, ele precisa ler na seguinte expressão, formulação: 70 setes,
que é a maneira literal do texto. O texto está falando lá exatamente isso, literalmente 70 setes. 70 semanas. Em vez de ler 70 anos, ele lê 70 setes. O que quer dizer que, desta maneira, ele está pensando não no retorno para a Palestina, não na restauração pós-exílica, ele está pensando no fim dos tempos. Então, as 70 semanas de Daniel realmente é uma reflexão sobre o fim dos tempos e não sobre o retorno para o exílio, e nisso eu concordo com você. Leia Nascimento. Esse adversário do povo de Deus pode ser um sistema político? Sim, Leia, pode sim. O Daniel apresenta na forma de figuras animalescas, porque na simbologia apocalíptica, os animais representam nações ou governos. Os animais representam governos. Animais diferentes, governos diferentes. Esses animais geralmente têm chifres ou expressões que demonstram o seu poder. O chifre é governo. O chifre é extensão de poder. Nesse caso, os 10 chifres aqui podem ser 10 governantes. Então, entenda que, quando ele apresenta a oposição na forma de animais monstruosos, está dizendo que são governos monstruosos. Não precisa ser uma figura específica, mas governos monstruosos, sistemas de oposição ao povo de Deus. E esses sistemas de oposição ao povo de Deus vão se manifestando, um após outro. Esta é a filosofia histórica de Daniel 7. A filosofia da história de Daniel 7 é: a história se passa por meio de uma sucessão de governantes ou de governos de oposição, um após outro, até o fim. E aí, no fim, surge o povo de Deus, libertado pelo ungido do Senhor, na figura do Filho do Homem, a expressão de Daniel 7. E aí, nesse caso, finalmente, se manifesta o reino de Deus. O reino de Deus não se manifesta antes. O reino de Deus se manifesta quando o povo de Deus recebeu a libertação. Então, na perspectiva de Daniel 7, em especial, o reino de Deus começa a valer a partir da libertação, e não antes da libertação. Então, antes do povo ser libertado, eles estão sob um cativeiro. Aqui, Israel, me permita fazer uma pequena digressão. A lógica é a seguinte, e você encontra isso, inclusive, em leitores rabínicos desses textos do Antigo Testamento. Eles têm uma perspectiva dualista de história. A perspectiva dualista rabínica de história aparece em comentários judaicos desses textos. Para ele, a história é uma reta, uma continuidade, e no meio nós temos, em algum momento, nós temos a intervenção de Deus. Antes da intervenção de Deus, eles vivem sob o cativeiro de Satanás. Aqui há o governo de Satanás, até a intervenção de Deus. Deus intervém e inaugura o seu reino, o governo de Deus. Então, até o governo de Deus, até a irrupção do reino de Deus, eles estão sob o cativeiro de Satanás, que se concretiza por meio de povos pagãos, um após outro. Cada um desses povos pagãos são manifestações desse governante, ou governo, ou sistema diabólico sobre o povo de Deus, até que, finalmente, a intervenção de Deus, e com a intervenção de Deus, o reino de Deus. Esta é a perspectiva dualista clássica, rabínica, de leitura desses textos. Voltaí, nós vamos dar um salto para o presente, depois voltamos para o passado, porque também tem uma pergunta muito interessante, uma afirmativa da Enili, mas antes eu quero trazer para o presente. A Leda Meinhardt, sempre muito atenta, faz o seguinte: o que se poderia entender como anticristo? Alguns evangélicos citam como anticristo o Papa Francisco. Ok. Leda, é uma pergunta muito interessante. Deixa-me falar para você sobre esse tema aqui. No Daniel, nós não temos a expressão anticristo. Não temos. O que nós temos em Daniel é um pequeno chifre que fala blasfêmia. São essas figuras monstruosas que agem desta maneira. De que maneira, Leda? Perseguindo o povo de Deus. Elas blasfemam contra Deus, elas interrompem aqui o culto sagrado. Aqui é uma expressão interessante, Daniel, que vai ser retomada no sermão profético, né? A ideia de que o sacrifício vai ser corrompido, a ideia que aparece aqui em Daniel vai ser retomada lá em Mateus, no sermão profético de Jesus. Nós temos aqui, então, a ideia de que uma figura, e esta figura é um adversário do povo de Deus e do próprio Deus, se manifesta durante a história e será derrotado pelo ungido do Senhor no final dos tempos. Aqui é
nestes termos. Quando aparece no Novo Testamento, nós vamos encontrá-lo em Paulo, por exemplo, e Paulo vai chamá-lo de filho da iniquidade. É o mesmo personagem, uma figura que se manifesta contra o povo de Deus e age contra Deus. É chamado em Paulo de filho da iniquidade. Você vai encontrá-lo também no sermão profético de Jesus. Vai encontrá-lo em Apocalipse também. Lá em Apocalipse, elas são as duas figuras monstruosas de Apocalipse 13. A besta que surge do mar e a besta que surge da terra. São figuras monstruosas que agem desta maneira. De que maneira? Odeiam o povo de Deus, perseguem o povo de Deus e agem contra o propósito de Deus na história. Esta figura não recebeu até agora, Leda, o nome de anticristo. O nome anticristo vai aparecer na carta joanina. Na carta joanina, o nome anticristo aparece. Ele é o anticristo, aquele que é o contra Cristo, o seu outro, o seu adversário. E em função deste uso da expressão anticristo na carta joanina, os estudiosos da escatologia costumam usar o mesmo termo para esta figura nos outros textos, mesmo que o nome não apareça lá. Então, o nome anticristo não aparece lá. Para evitar isso, os estudiosos da escatologia costumam recorrer à expressão adversário escatológico. Adversário escatológico é uma maneira mais neutra de descrevê-lo, porque não usa a expressão anticristo. Especificamente sobre o Papa, dá para dizer o seguinte: essa perspectiva antipapal da escatologia surge não com Martinho Lutero, surge antes, surge dentro de uma ala da igreja a partir do século XII, com uma figura que eu estudei bastante, que é chamado de Joaquim de Fiore. É ele que lê o Apocalipse, e lendo o Apocalipse, ele fala de um Papa Anticristo. É exatamente isso que o Joaquim fala, Papa Anticristo. Ora, quando Joaquim usa a expressão Papa Anticristo, ele também, logo depois, né, porque ele está dentro da igreja ainda, ele não está fora, ele vai e inclui um outro personagem chamado Papa Angélico. O Joaquim tem duas figuras, um Papa Anticristo e o Papa Angélico. Depois de Joaquim, leitores de Joaquim, chamado franciscanos espirituais, extrapolam Joaquim, exageram Joaquim e esquecem o Papa Angelical e só fica com o Papa Anticristo, porque eles são adversários do papado. Então, os franciscanos espirituais atacam a igreja com a figura do anticristo. Eles dizem que o Papa é o anticristo. E por isso ele deve ter a oposição da igreja. Os franciscanos espirituais são perseguidos, alguns são encarcerados, outros são queimados na fogueira. E eu vou andar um pouquinho mais e vou para onde, Leda? Vou para a Reforma Protestante. Quando a Reforma Protestante aparece, os reformadores, lendo essa história, conhecendo essa interpretação antipapal do Apocalipse, acharam isso mais barato. Peraí, se os próprios católicos usaram o Apocalipse para bater no papado, por que não podemos fazer a mesma coisa? Então, Martinho Lutero pegou isso e usou de mão cheia. Ele disse, o Papa é o anticristo. Os outros reformadores fizeram a mesma coisa. Praticamente todos os reformadores usaram o Apocalipse para bater no Papa. Todos eles. Então, a interpretação antipapal do Apocalipse, ela é anterior à Reforma, mas é da Reforma que nós temos, então, o nosso imaginário. Aqui, hoje, quando eu e você falamos deste assunto, nós hoje lembramos dos reformadores, que usaram o Apocalipse para bater na Igreja Católica e no papado. Né? Mas eu lembro a você, Leda, que o papado fez a mesma coisa. O papado pegou o Apocalipse e bateu no Martinho Lutero. O mesmo Papa, atacado por Martinho, pegou o Apocalipse e disse, o Martinho Lutero é o anticristo. Então ficava um negócio desse, né? Você é o anticristo, você é o anticristo, e era um processo contínuo de auto-estigmatização. Anticristo, Leda, então, era um instrumento de estigmatização do meu oponente. Eu não gosto, é o anticristo. O meu adversário é o anticristo. É assim que a figura do anticristo foi usada durante a Reforma Protestante e depois da Reforma Protestante. Dá para dizer que, até hoje, quando algumas pessoas usam o Apocalipse para atacar a igreja, é possível que elas estejam ainda fazendo referência a esse contexto. Mas veja aqui, Leda, comigo aqui, olha só. Historicamente, se você vai fazer a interpretação bíblica dos textos, se você está usando exegese e não está trabalhando nem com o Joaquim e nem com o Martinho Lutero, nenhuma dessas figuras, não dá para você colocar o Papa aqui, tá? O Papa não está aqui dentro. Essa é uma exegese, é colocar no Apocalipse um personagem que não está no Apocalipse. Porque não tem igreja católica no Apocalipse ainda, minha querida Leda. Então não dá para você ler o Apocalipse e dizer que
a igreja é esta instituição diabólica e que o Papa é a besta que surge do mar. Não faz sentido. O nome desse fenômeno é anacronismo. É você ler o Apocalipse com o olhar de hoje. Até onde isso vai me levar? Deixa eu te dar um exemplo mais clássico disso. Num livro que ficou famoso entre nós há umas décadas atrás, há bastante tempo, na verdade, Israel, A Agonia do Planeta Terra, do Hal Lindsey. Hal Lindsey, no calor da Guerra Fria, ele usou o Apocalipse para atacar quem, Leda? Atacar a União Soviética. Atacar... da União Soviética veio o anticristo. Por quê? Porque na luta contra a União Soviética no período de Guerra Fria, as igrejas liam o Apocalipse e usavam o Apocalipse para bater na União Soviética. E hoje você encontra autores que usam o Apocalipse para bater em quem, Leda? Bater na Coreia do Norte, bater ainda na União Soviética, até em menor quantidade, bater na Igreja Católica, para bater em alguém. Este uso, na minha avaliação, é um uso indevido do Apocalipse. O Apocalipse não nos dá condições de ficar fazendo esse manejo artificial dele. Tá? Ele, inclusive, empobrece a nossa fé no texto. Porque se você for ficar mudando de personagem a cada período histórico, não é mais a Rússia, agora é a Coreia, não é mais a Coreia, agora é não sei quem. Se você ficar mudando, você vai perder a fé no texto bíblico, porque o texto se torna transitório demais, Leda. Obrigado, Valtair. Nosso tempo já está no fim, mas eu preciso formular aqui 2 perguntas. Vou pedir licença aqui ao Alexandre, porque não vou poder formular as dele por falta de tempo aqui, mas... Tem mais, Alexandre? Semana que vem tem mais. Mas eu quero só agradecer aqui o Rubens Daminelli, que disse que é de Campinas, não de Curitiba. Acho que confundi com o outro Daminelli que eu conheço em Curitiba. Obrigado, Rubens. Nós já nos conhecemos há muito tempo. Obrigado por sua participação e está feita aí a correção. Mas o Luiz Cláudio, que tem o perfil Lugar de Poema, é sabido, é uma pergunta, o tempo entre as revelações dos capítulos de Daniel 7 a 12? Se sim, quantos anos levou de uma revelação a outra? E aí eu emendo logo a segunda pergunta, porque nosso tempo só temos mais 5 minutos para as 2 perguntas, é que a Elinir fez um comentário muito interessante. Ela escreveu assim: acho o livro de Daniel muito difícil, mas Daniel não profetizou acerca do anticristo. Eu só quero sublinhar, eu quero saber o seguinte: esse livro é difícil, então dá uma resposta lá ao Luiz Cláudio, Lugar de Poema, e a Enili, e aí nós encerramos aqui por hoje, mas semana que vem tem mais. Mas a Mônica Meda Roça, eu só preciso responder só um comentário instigante que ela fez aqui. Você está dizendo, Valtair, que o fake news do papado foi um instrumento político? Não precisa responder, porque, de certo modo, já está respondido aí. Vamos lá, então. Olha que Mônica, que interessante a sua questão. E ela também fala, Valtair, desculpa, eu acho que é importante, tudo em 5 minutos, hein? O anacronismo não é uma forma de interpretar as alegorias das profecias? Essa já é mais complexa, acho que pode deixar para a próxima semana. Mas vamos aí ao Lugar de Poema e Enili, por favor. A Bíblia foi usada para estigmatizar, para violentar, para destruir os nossos adversários. Quem eu não gosto, eu estigmatizo como o Apocalipse de João, ou estigmatizo com uma maldição qualquer da Bíblia. Esta maneira de usar a Bíblia é uma maneira, na minha avaliação, a revelia daquilo que chamamos de interpretação apropriada, sensata. Por quê? Porque a interpretação apropriada e sensata, na minha perspectiva aqui, Israel, tem a ver com a maneira como o autor original pensava aquilo que escrevia, a forma como seus leitores interpretaram daquilo que ele pensava, e a maneira como os textos seguintes tomam o que o Daniel falou e atualizam. Jesus atualizou Daniel, o Apocalipse atualizou Daniel. Então, nossa leitura de Daniel é mediada por Jesus, por Apocalipse. Mas Apocalipse é o último texto do cânon. Se é o último texto do cânon, a última mediação de Daniel é o Apocalipse de João. Não pode ser o Martinho Lutero, não pode. Não pode ser o fulano de tal de ontem. A última mediação de Daniel tem que ser o Apocalipse de Daniel, ou melhor, o Apocalipse de João. Nesse sentido, eu entendo que o Apocalipse é um livro difícil, sim, né? O Daniel é um livro difícil, sim. Esses textos não são fáceis. Acho que nesse caso dá para concordar com a querida irmã.
Não são textos fáceis, não são textos simples, mas a Bíblia tem, Israel, tipos diferentes de texto. Texto fácil, texto difícil. Correto? Então, se esses textos são complexos e difíceis, nós temos na Bíblia textos singelos, simples, acessíveis tranquilamente. Isso não deve nos tirar a tranquilidade com relação à autoridade do texto. Só me deve deixar mais paciente e mais cauteloso na hora de fazer afirmações sobre esses textos mais complexos e mais difíceis. Tá? Com relação à questão do Luiz Cláudio, há um período histórico entre o 7 e o 8 e o 9, e o 9 e a última revelação, mas, Luiz Cláudio, é muito difícil dizer quantos anos se passou entre uma e outra, tá? O próprio texto não esclarece para a gente. Primeiro ano do governo, terceiro ano do governo, depois mudou de governo. Como o texto não nos esclareceu, a gente não busca dizer exatamente quantos anos há entre uma e outra. Mas o que dá para dizer é o seguinte, Luiz Cláudio, elas são sucessivas. É isso que está claro no texto. Primeiro uma, depois a outra, depois a outra. Como nós vamos interpretar Apocalipse depois, o Israel? Apocalipse também tem esse processo de a revelação 1, a revelação 2, a revelação 3. E como elas são sucessivas, a seguinte me ajuda a entender a anterior, ilumina um aspecto, agrega outro. É assim que eu tenho lido esses livros. Nós, hoje, vamos encerrar por aqui. Obrigado, Valtair. Muito elucidativo. Os comentários aqui no YouTube também vão na mesma linha. É claro, gente, que nós temos uma grande preocupação, Valtair já mostrou isso, uma preocupação sistemática, isso é colocar num sistema. Mas essa é uma tarefa da nossa própria experiência para depois. Primeiro, nós temos que entender o que foi dito no contexto daquela época. O que o autor quis dizer? Esse é um ponto essencial. O que o autor quis dizer? Se a gente vai para o texto, o que eu quero dizer? Então, se eu sou pré-milenista ou pós-milenista, por exemplo, eu vou ler o texto e vou arrancar aqui o pré ou o pós-milenismo. Eu acho que nós temos que, para fazermos um estudo sério de escatologia, nós temos que nos despir da visão A, B, C, até porque a visão A tem mais A, 1, 2, 3, a visão B tem 1, 2, 3, pega a questão aí, como, por exemplo, da dispensação, aí tem pró, cada um tem 5, 6. Então, isso não nos leva a nada. Vamos ao texto bíblico, tentar entender o que faz, como Valtair nos aconselhou, e entender depois isso na história, e depois, então, vamos sistematizar. É claro que tudo isso se aplica aos nossos dias, mas muito mais à minha vida do que propriamente a um sistema. Eu fico imaginando agora, Valtair, que, eventualmente, os moradores da Ucrânia devam estar dizendo que o Putin é o anticristo, porque, nesse momento, é o inimigo. Por exemplo, só para ilustrar esse cuidado que nós temos que tomar. E assim, eu sei que, infelizmente, nós chegamos ao final. Fica, então, com essa música, A Tua Palavra. E, se você puder participar conosco às 19 horas, presencialmente ou aqui pelo YouTube, temos culto agora às 19. Você, sendo de Itacuruçá, sendo da Tijuca, semana que vem, ao vivo, Valtair estará lá no culto da manhã, mostrando os livros dele. Então, bom final de domingo para você, graça e paz.